E no princípio havia o nada. Rapidamente, o nada se entediou a respeito da sua condição e algo surgiu ali. Mas esse algo só fez algo depois de uma ideia. E se eu fosse. Algo? E ele disse: Eu sou. E viu que era bom. A partir daí, o resto é história. Ele criou luz e sombras e, mais importante, o conceito do tempo. A parte legal do tempo ele chamou de noite. A parte quente, brilhante e escrota ele chamou de dia. Na noite, normalmente, não trabalhamos e é onde podemos passar tempo descansando, relaxando, criando, vivendo como deveríamos, dormindo e sonhando. O que é bom, já que sonhos, fechando o ciclo do começo desse texto, são ideias. Se formos resumir ao nível mais minimalista possível a obra de Grant Morrison de forma sucinta o suficiente para caber um tweet, eu particularmente escolheria o seguinte approach. Grant Morrison é um autor cuja obra é sobre ideias ruins sendo confrontadas com ideias melhores. Contra o poder paralisante da ordem representada pelos arcontes, você tem os anárquicos invisíveis. Contra o efeito paralisante da depressão, você tem Flex Mentalo. Contra a personificação do fascismo, que é o Darkseid, você tem a Liga da Justiça. Em seu livro biográfico / estudo sobre a história dos quadrinhos, Super God, Morrison cunha a frase que é frequentemente lembrada por seus fãs e estudiosos sobre como, em um determinado momento histórico, a bomba atômica também foi uma ideia, um sonho, um conceito abstrato, tal qual o Superman. Em um momento decidimos trazer um deles para a vida real, o que nos leva à inevitável pergunta: por que não fazer o mesmo com o outro? Por que não fazer o mesmo com o mais legal dos dois? Por que não fazer o mesmo com o Superman? Ideias e sonhos constroem o universo, criados por humanos que, por sua vez, começaram como, idealmente pelo menos, um sonho de seus respectivos pais, e esses como sonho dos pais desses, e por aí vai. A gente sabe que nem sempre é assim na vida real, porque acidentes ocorrem, mas, como eu disse, idealmente. Ideias como a de um homem velhinho e bonachão que vem todo fim do ano para trazer presentes para crianças comportadas. Quando, portanto, foi apresentada a ideia de Klaus, a HQ do Grant Morrison com o Dan Mora, e o conceito desse gibi de apresentar a origem do Papai Noel, uma espécie de ano 1 do Papai Noel, eu confesso que eu não sabia o que esperar. Até porque espere o inesperado é uma outra forma de resumir de uma forma minimalista e competente, né, o corpo do trabalho do Grant Morrison, né. Tendo lido os 3 encadernados que compilam a mini principal e as suas 4 continuações, eu confesso que nem todo o preparo do mundo teria me alertado, teria me deixado pronto para o que eu encontrei quando eu fui ler o gibi de fato. Klaus é a junção de várias ideias. O que acontece se você misturar Papai Noel, a história da indústria dos quadrinhos em maior escala da arte em si, conflito de classes e uma declaração de amor belíssima ao maior super-herói que já existiu? Klaus é uma HQ linda que nos lembra tudo que faz histórias de Natal, boas histórias de Natal, algo tão universal. No momento mais sombrio da humanidade, a promessa de um novo começo, trazida por um homem mágico e obtida a partir da comunhão entre nós e aqueles que amamos. É Natal no Groselha do Rocks, então, crianças, vamos falar de Klaus. Klaus é um gibi da Boom Studio que foi inicialmente publicado na forma de uma minissérie de 7 partes lançada entre 2015 e 2016, com 4 continuações que saíram entre 16 e 19. Ao contrário de outras histórias que até têm certas preocupações em manter alguma conexão com as origens históricas da figura do Papai Noel, esse gibi decide se apropriar do fato de ser uma história em quadrinhos e não apenas quadrinizar a figura do bom velhinho, de forma meio biográfica, supostamente, mas de fato readaptá-lo dentro dos tropes de uma história de super-heróis. Então, salvam as origens nórdicas, a versão do herói que a gente vê aqui é até que bem original. Dan Mora, o desenhista, não poderia ser uma melhor opção para a função. Não apenas pelo traço dele, que é bem limpo, bem detalhista, mas por ele ter um estilo de arte que lembra a escola Disney de animação. E como a própria trama do gibi nos lembra, por o bem ou por mal, é impossível pensar em contos de fada atualmente sem a mente viajar e ir direto para o estúdio do Mickey Mouse. Na trama, Klaus é um vendedor itinerante que retorna em segredo para o reino de Greenswig para vender suas peles na época denominada por aquele povo de Yuletime, que é o equivalente deles ao nosso Natal. Lá, ele descobre que a cidade vem sendo governada com punho de ferro pelo Barão Magnus, que vem dominando o local de forma tirânica, cancelando todas as festividades de final de ano e mantendo os homens locais em um regime de trabalho massacrante na mina de extração de carvão dos arredores.
Diante de tal cenário, Klaus decide interceder e trazer de volta a alegria, esperança e as cores para aquela cidade e o seu povo. Parece a mais básica das tramas de origens, né? E de certa forma é, mas não apenas. Porque rapidamente vemos, e eu vou me permitir aqui a repetição, isso não é Papai Noel em quadrinhos. Isso aqui é Papai Noel como um super-herói e feito por Grant Morrison. Ponto. O que começa com uma premissa filminho de Natal básico rapidamente ganha tons mais complexos e que subvertem nossas expectativas. A magia do gibi não surge através de uma fadinha ou uma estrela cadente, mas através de entidades alienígenas extradimensionais da floresta. Se tu quiser, tu consegue até estabelecer um link entre a Shining Family dessa HQ e a Barbelite dos Invisíveis, a entidade que pensávamos ser um planeta senciente, mas que na verdade era um útero cósmico prestes a parir um novo paradigma de realidade. Pois é, gente. Grant Morrison, né? Sim, ao Star Superman, Morrison precisou de 4 quadros para apresentar o Superman quase como uma equação matemática formada a partir da soma dos eventos descritos nele, uma das introduções de personagens mais eficientes da história de qualquer mídia, se vocês me permitem um comentário. Aqui ele usa 6, e que começam, como todo conto de fadas, com um Era uma Vez. A primeira edição da minissérie, que introduz Klaus, é uma aula de como contar uma história usando todos os elementos que o formato disponibiliza. Falemos do uso de cores, por exemplo. Notem como toda a paleta de cores da série inicialmente é bastante neutra. Quando isso muda, é em tons sinistros, já que as 2 vezes em que vemos tons fortes são em momentos de violência, sangue e em onomatopeias de gritos de dor, como uma forma de demonstrar intensidade, né? Quando Magnus e o seu filho são introduzidos, o Jonas, é sempre em espaços escuros e soturnos. Você tem um começo de mudança nesse paradigma na primeira cena em que a Dagmar aparece, a esposa do Magnus e a mãe do Jonas. Na mesa de jantar, as cores de fundo ganham força, e elas vão ficando mais intensas posteriormente nas cenas com o protagonista, o Klaus, e a companion dele, né, a Lily, que é de certa forma o cripto, né, dele, na floresta, se recuperando dos ferimentos. Esse crescendo de intensidade das cores vai seguindo até a primeira aparição da família brilhante, né, da Shining Family, e da posterior viagem lisérgica do Klaus no contato com eles, né, que por sua vez vai resultar na aparição dos brinquedos que ele vai levar para Greenswig. Cores, portanto, são usadas aqui não para simbolizar apenas alegria, mas para simbolizar emoções intensas. Na edição 2, por exemplo, notem como a pichação que o Klaus faz no retrato do Magnus tem um tom de vermelho mais intenso, e logo vermelho, veja bem. Quando as crianças de Greenswig acordam e percebem os presentes deixados, vemos as cores literalmente se espalhando pelo reino, para desaparecerem de novo quando esses brinquedos são requisitados sob ordens do barão, já que as leis locais só permitem que o Jonas, o filho dele, né, possa ter qualquer coisa que se pareça com um brinquedo. Percebem? Brinquedos são atos criminosos na cidade. Portanto, os brinquedos e as cores que eles trazem são sim um ato político de rebeldia, uma forma brilhante de representar visualmente a onda de mudanças representada pela chegada do Klaus e pelas ações dele na cidade. Aqui, vemos outra decisão narrativa por parte do Morrison e do Mara. Brinquedos já haviam aparecido na primeira edição quando Jonas, tal qual o Sid de Toy Story, aparecia quebrando os seus ao brincar de forma violenta. Esses brinquedos, no entanto, não tinham cor. E quando Jonas começa a brincar com os que a guarda local tomou do povo, eles aparecem novamente em tons neutros para demonstrar o quão sem alegria eles são. A magia, portanto, que o garoto tenta enxergar sem sucesso ali, não está nos objetos em si, não são os brinquedos que são mágicos. Essa magia surge, no entanto, a partir do elemento comunal de brincar com alguém, quando você coloca a sua imaginação neles, quando você embute esses brinquedos de imaginação. O ato de brincar aqui é mostrado como algo colaborativo, que ganha força e se torna maior que a soma das suas partes individuais. É dessa alegria compartilhada que surge a tal magia, e que Jonas só vai experienciar mais ao final da série, quando ele brinca com a mãe. Esse canal aqui, vocês sabem disso, tem o hábito de enxergar sempre HQs como itens políticos, aliás, como toda arte, aliás, gostem vocês ou não. Mas nesse caso, vamos só concordar que não é preciso nem cavar muito, né? Percebam um contraste entre o sorriso sincero das crianças depois de receberem os presentes do Klaus e os rostos brutalizados por seus pais em um regime semi-escravo nas minas, sob o olhar sanguinário dos vigias, né, citando Racionais. Ou o rosto desses mesmos homens já em casa, depois de jornadas exaustivas nas minas.
Eu morava quando jovem em cidade interiorana que tinha carvoaria próxima e o resultado era exatamente esse: pessoal voltando para casa no final do dia, exausto e coberto de fuligem dos pés à cabeça. Fazer pergunta é subversivo. Se questionar é subversivo. A alegria é extremamente subversivo. Klaus, em toda sua extensão, é muito sobre o efeito transformador da arte e da alegria e como elas transformam de fato a realidade. A arte e a alegria como mecanismos políticos, roubados do povo trabalhador por uma classe parasitária, mas resgatados à base de sangue e ranger de dentes pelo protagonista. Essa não é uma cidade apenas sem alegria, mas ela é também sem qualquer tipo de emoção, e cabe ao Klaus lembrar para aquelas pessoas que nossas emoções são o que nos fazem humanos, e é do interesse dos poderosos sempre nos privar dessas emoções. Máquinas frias só produzem, sem questionar. Quem sente coisas pode sentir dor e reclamar, ou pode sentir raiva e se rebelar, ou pode sentir tristeza, ou pode também sentir tudo isso ao mesmo tempo. Emoções são perigosas. Por isso regimes fascistas e totalitários são sempre anti-arte, ou pelo menos antitipos mais questionadores de arte. Da mesma forma que o Superman tem o seu símbolo que funciona como escudo, Klaus também tem sua logo, que funciona tal qual o bate-sinal, a runa Win, que significa alegria. Esse elemento de tipo um rebelde que vem trazer alegria como forma política para uma comunidade que precisa desesperadamente disso. Lembra vocês de algo? Pois é. O Luffy em One Piece é apontado como possível sucessor, reencarnação, um seguidor, literal ou não, de uma entidade que, tal qual o capitão dos Mugiwara, surgiu para desafiar as elites locais e trazer uma mensagem profundamente subversiva e de quebra de paradigma para o mundo em que ele se insere. Qual é o nome dessa entidade? Joy Boy, o garoto alegre, que por sua vez se refere a uma figura do Loa do voodoo haitiano, uma entidade que muda a realidade ao seu redor através da alegria que traz com seus atabaques e com a sua música, produzindo um som que traz alegria e dá início a uma festa em que todo mundo termina dançando. Como eu disse, e eu vou reforçar isso mais uma vez, a alegria é algo perigoso. Vocês entendem porque os cristofascistas e as elites são tão refratárias a manifestações populares como samba, funk carioca e coisa do tipo? A alegria é algo profundamente perigoso, porque mostra como a vida poderia ser se não fossem as botas no nosso pescoço, gritando para que não paremos de produzir e produzir e produzir, porque nós só somos entidades com algum valor enquanto produzimos no capitalismo. Quando os sinos da igreja tocam a revelia do padre, o grito dele deixa claro: sem manifestações públicas de alegria, porque a igreja sempre foi uma ferramenta de validação dos poderosos. Quando Klaus decide abandonar as sombras e deixar claro seu posicionamento contra Magnus, ele queima uma árvore seca, mantida como símbolo pelo vilão. Daquele pedaço de madeira sem vida, ele produz fogo, calor, energia. E como Magnus interpreta isso? Exato. A quarta edição da série dá uma pausa no ritmo da história para nos levar ao passado de Grinzig e as origens de Klaus, um garoto adotado depois que sua mãe foi encontrada morta, congelada com ele nos braços. Dagmar e Magnus, onde vemos o momento em que ele é procurado pelo demônio que vai ser o grande desafio da HQ pela primeira vez. Nessa mesma edição, vemos trabalhadores da mina se rebelando e a resposta brutal do exército local. E, tão importante quanto, o barão e seus planos para capturar Klaus, que envolvem forçar Jonas a mandar uma carta para o herói pedindo presentes. Não é a última vez que iremos ver adultos manipulando os corações de crianças para fins egoístas. Na verdade, esse é um dos principais temas da minissérie, sendo retomado por diversas vezes. Dizem que um herói é tão bom quanto seus inimigos, e se o futuro bom velhinho é um dos heróis mais relacionáveis e facilmente gostáveis do panteão de personagens com o qual Morrison já trabalhou, Magnus é o extremo oposto. Ele é um homem fraco, ele é um homem mesquinho, ele é um homem covarde. Se Klaus é literal e figurativamente um gigante, Magnus é em iguais proporções seu oposto, um homem insignificantemente pequeno. E como tal, um homem incapaz de enxergar a própria pequenez. Poucas cenas simbolizam com maior sucesso esse simbolismo do que aquela onde ele, tentando ser ameaçador, ele confronta Dagmar carregando uma espada que é pesada demais para que ele possa erguê-la. Homens medíocres e sua eterna obsessão por símbolos fálicos de poder. Se o simbolismo aqui foi excessivamente sutil, e creiam-me, não é, coloquemos de uma forma ainda mais clara. Vocês sabiam que as palavras vagina e bainha têm a mesma origem? Vagina era onde se guardava Gladius, que era uma espada famosa pelo uso preferencial pelos exércitos gregos. O diferencial da Gladius era o seu tamanho.
Ela era uma espada curta, mas ela era mais larga. A ideia é que quando você enfiasse no inimigo, ela deixaria um rombo gigante, aumentando as chances de causar algum tipo de dano permanente, de ferir algum órgão interno, de rasgar, de fazer um estrago, fazer um talho bonito. Ou seja, não importa o tamanho da espada, mas o estrago que ela proporciona. Desculpa, bateu a quarta série. Enfim, o Barão, ele é um homem que ele acha que é um gigante, mas Malemar vai merecer uma nota de rodapé nas páginas da história, como outros homens medíocres no tempo dele e nos nossos atuais. Ele construiu muros e criou inimigos invisíveis, lobisomens, bruxas e pagãos de pele vermelha, para alimentar o medo do seu povo, já que, como sabemos bem, um povo com medo está mais apto a abrir mão dos seus direitos e da sua liberdade individual em nome de uma promessa falsa de segurança. Ele controlou a habilidade do seu povo de sentir qualquer coisa, principalmente alegria. Alegria e esperança, dois conceitos trazidos de volta graças ao espírito do Yuletime. No entanto, é preciso dizer que Morrison aqui está menos inclinado ao perdão do que se esperaria em histórias de Natal. Sim, o Barão é inquestionavelmente um dos grandes vilões da série, mas a trama não perdoa a guarda local a serviço dele, ou mesmo a Dagmar pela complacência passiva da moça. Quando seu marido afirma que a população local está à beira de um levante, que a família que lidera aquela comunidade está à beira de ser acusada de tirania, Dagmar sussurra: mas quando foi que nos tornamos tiranos? Inocência não é um refúgio. Você pode fazer maldade de uma forma clara, caricata, sem esconder. Mas aqueles que se beneficiam dessa maldade, consciente ou inconscientemente, também são passíveis de julgamento e punição. É nesse momento, no episódio onde ocorre o inevitável combate entre o Barão e o seu oponente, que temos uma nova camada sendo adicionada à trama. Até aqui, tínhamos dois níveis de história: o do conto de fadas e o dos super-heróis, fusionados em uma trama de origem. No entanto, no momento em que Klaus é derrotado e deixado para morrer, percebemos que as origens dessa trama são bem mais antigas que os mitos de origem de São Nicolau na Idade Média. Na verdade, essa história vai beber mesmo dos contos heróicos de centenas de anos atrás. De Gilgamesh, passando por Hércules, Odin e Jesus Cristo. Todos são contos míticos de homens extraordinários, mas que tiveram que passar por um momento transformador de dor, martírio e sofrimento para poderem sofrer a apoteose que os tornaria deuses e posteriormente lendas. Hércules tem que sacrificar a própria humanidade. Odin perde um olho e passa dias e noites amarrado na árvore do mundo. Cristo é crucificado. A mensagem é simples: nada vem de graça nessa vida. E para conseguir o prêmio supremo, você vai ter que fazer o sacrifício supremo. É aquilo que em Fullmetal Alchemist chamavam de lei da troca equivalente. A diferença entre heróis e vilões vem exatamente aqui. Vilões estão prontos para sacrificarem outros para conseguirem suas recompensas. Os heróis, no entanto, têm que sacrificar algo neles mesmos: ascensão, martírio e divindade. Os degraus para se tornar uma lenda. Ocasionalmente, isso envolve sacrificar os piores aspectos de você, expurgar o mal que todos nós temos interiormente. E veja bem, isso pode inicialmente parecer algo legal, né? Quem não gostaria de se livrar dos próprios demônios, dos próprios defeitos, né? Quem não gostaria de tirar tudo que não presta dentro de si próprio? O problema é que esse processo demanda um confrontamento com tudo de errado que você tem interiormente. Esse processo de expurgo envolve você olhar no espelho e ver as suas trevas interiores. Tal qual o Luke, na caverna em Dagobah, quando ele está treinando com o Yoda. Quando nos tornamos tiranos? Ver o pior em você dói, como toda pessoa fazendo terapia pode afirmar. Fora que, abraçar a condição de lenda significa renunciar ao cotidiano, ao mundano, e viver sempre na intensidade de sucessivas aventuras, o que novamente parece algo muito legal. Mas nunca nos esqueçamos, não há nada de errado em uma vida tranquila. Normalmente, a vida tranquila é a recompensa final diante do herói, ao final da jornada, se isso lhe for possível, quando a ele, claro, não é dado apenas o luxo de uma morte heróica. O próprio Klaus admite como sua vida era fácil antes de iniciar sua guerra. Sem responsabilidades, sem ferimentos de guerra, sem tiranos. Mas é aquilo do mito da caverna, né? Uma vez libertos, não tem como não voltar para resgatar os irmãos. Novamente, a magia surge na comunhão entre eu e os outros. Mesmo quando é só você sozinho, vendo um filme, lendo um livro, um gibi, ouvindo uma música ou jogando um game, você não está sozinho. Ou você está comentando online, em algum fórum, em alguma rede social, dividindo a sua experiência, ou, no mínimo, você está reagindo ali sozinho, mas está reagindo ao trabalho de dezenas, talvez centenas de pessoas e profissionais que sacrificaram tempo e energia para aquela obra estar pronta. Toda obra de arte é algo comunal entre pelo menos duas pessoas: o autor
e aquele que está fruindo, né? Que está consumindo a obra. Ainda sobre sacrifícios, percebam como a ideia para o primeiro brinquedo que o Klaus faz, quando criança, surge quando ele vê a Dagmar triste enterrando o passarinho de estimação que ela tinha. Então, ele constrói uma réplica do bichinho para ela. Vocês percebem? Não é só o presente em si, mas é todo um processo. Ver a garotinha, entender a dor dela, se relacionar com essa dor, então botar a mão na massa para criar um presente para ela, pegar a madeira, entalhar o passarinho, criar os mecanismos que permitem que ele voe, pintar, entenderam? Para criar esse presente que, por sua vez, vai dialogar diretamente com esse aspecto do passado da menina que lhe é tão querido, que é o bichinho que ela perdeu. É por isso que é diferente quando alguém te dá um vale presente, quando alguém te dá dinheiro, e quando esse mesmo alguém te dá aquele presente especial que você queria tanto. Stella, uma vez, ela me deu um bonequinho do Optimus Prime por causa de uma história que eu vivia contando pra ela de quando eu era moleque. Eu queria um, porque eu sempre fui fã de Transformers, né? Mas a minha mãe não tinha condições de me dar. E ela nunca tinha conseguido. E aí, sabe, quase 30 anos depois, eu ganho de presente de aniversário dela. Ou, por sua vez, agora, modéstia às partes, quando ela casualmente falou que ela gostava muito de Moonshadow, né, que é um quadrinho do J.M. DeMatteis, e depois ela falou casualmente, ela não estava pedindo presente nem nada, a gente só estava conversando sobre gibis. E aí fui eu caçar, bater perna pela cidade até que eu achei numa comic shop aqui em São Paulo esse gibi, né? E eu pude dar para ela no como presente de aniversário para ela algum tempo depois. É mais do que só sacrificar dinheiro, entendem? É ir atrás do presente, gastar pernada, energia, pesquisar, ir na única loja que tem, que fica lá na casa do caralho, e achar aquele presente que é especial. Como aconteceu recentemente, por exemplo, em que uma família achou um boneco, tem um videozinho rodando nas redes sociais de uma senhorinha toda feliz porque os netos dela acharam um bonequinho do Baby da família Dinossauro que ela queria 30 anos atrás, mas que ela não pôde ter. E aí, ela finalmente conseguindo presente para ela. Não é só o boneco, não é só o Optimus Prime, não é só o Moonshadow. É você prestar atenção no que a pessoa queria e você botar esforço para conseguir aquilo para ela. Novamente, sacrifício de tempo, energia e atenção. Principalmente atenção. Eu falei da jornada mítica e de como o Klaus se mostra uma história imersa nesse trope, né? O inimigo simbolizado pelo Magnus, o estado tirânico criado e estimulado por ele e a serviço da continuidade desse governo tirânico, e não nos esqueçamos, o demônio das sombras, né, o Krampus, são todos uma combinação forte demais para o Klaus sozinho. Diversas vezes nessa série e nas próximas o adversário vai parecer forte demais, inteligente demais, esperto demais, rápido demais, poderoso demais. Vivemos num mundo com vilões parecidos. Gente decidida a controlar e comodificar qualquer magia que existe no mundo. E por magia, eu quero me deixar bem claro aqui, ok? Quero me fazer o mais claro possível para não haver dúvidas. Eu sou ateu. Eu não creio em Deus, em deuses ou em nenhuma religião. Toda magia que eu acredito que exista vem exatamente daquela que projetamos no universo através da arte. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor evangélico putaço alertando sobre os riscos, né? A ameaça de um TikToker chamado Coloridinho, que criou um personagem colorido que dialoga direto com crianças. Por ele adotar várias cores e uma persona mágica meio sem gênero, obviamente o Coloridinho representa um risco para a família tradicional, porque ele iria introduzir as crianças ao terrível universo da tal da ideologia de gênero. Eu vi esse vídeo e, obviamente, eu fiquei desgraçado, eu fiquei putaço, maluco. Porque, veja bem, o mundo é um lugar tão horrível. A gente tá cercado de gente tentando podar qualquer traço de magia, qualquer traço de encantamento, qualquer traço de beleza, de senso of maravilhamento, do que os americanos chamam de sense of wonder, né? Que a gente possa obter. Seja do jeito que for. Com personagens mágicos, seres fantásticos, histórias de contos de fadas, desenhos bonitinhos quando a gente é criança. E com festa, música, bebida, dança, balada quando a gente é adulta. E veja bem, se for da sua preferência, como é da minha, também, com seres mágicos e seres fantásticos e personagens e contos de fadas. Ei, eu coleciono coisa de unicórnio, maluco. Tamo junto, parça. Não tô julgando ninguém, não. Religião já foi sobre comunidade e hoje é sobre dinheiro. Deus te ama, Ele vai te dar dinheiro. Ele te ama muito, Ele vai te dar muito dinheiro. O olho de Deus que tem na cédula de dólar, ou a frase Deus seja louvado na cédula de real, né?
ela engana, porque dá a impressão de que isso é um sinal de que esse dinheiro está subordinado à vontade de um Deus maior, a qual todos servimos, quando não. A real mensagem aqui é que o dinheiro é Deus. O dinheiro está ali, aquele é o seu Deus. E você vai matar, você vai morrer, e você vai sacrificar seu tempo, sua energia e a sua vida por ele, em nome desse Deus profano. Quando criança, os pastores da minha comunidade, eu já falei que eu tinha um passado evangélico, né? Eles cerceavam qualquer besteira. Álbum de figurinhas, coisa do demônio. Anime, coisa da tal da nova era, né? Dinossauros, invenção de Satanás para testar a sua fé. Mas ganância, essa era uma recompensa. Dinheiro é tão bom, é tão bonito, cheiroso, gostoso, que você deveria dividir com todo mundo, principalmente com sua igreja, principalmente com seu pastor. Por quê? Porque dinheiro é Deus manifestando a si próprio. Um dos personagens importantes da história, que é o Carl ainda, mas ele é outro personagem fundamental nessa primeira mini, pelo menos. Um aliado do Klaus, não confundir, né? Um é Carl, o outro é Klaus. Um aliado do Klaus, de quando eles faziam parte do exército local, o Carl, agora me ocorreu o Carl, é alguém com sérias dúvidas de fé. É um homem bom, confrontado com a dureza e a brutalidade crescente das milícias servindo ao barão. Inicialmente, alguém que acreditava na teoria de mudar o sistema por dentro, até que a vida mostrou que não é assim que as coisas funcionam. E só para constar, isso é um conceito político real, e isso tem um nome que é entrismo, né? A ideia de que você é um socialista entrando num partido de direita, ou você é um direitista entrando num partido comunista, para você sabotar ele por dentro e você tentar deixar ele mais próximo da sua própria ideologia, né? Eu menciono isso aqui por causa do próximo grande tema que esse gibi trata e sobre o qual eu quero me debruçar com um pouco mais de atenção, que é o conceito de retomar o controle da narrativa, que é uma coisa que a gente vê muito sendo dita hoje em dia, né? Em uma das continuações da série, um dos antagonistas dos heróis chega a mencionar essa expressão, né? Ele chama a guerra entre ele e o herói de retomada de narrativa mesmo. Klaus e Magnus são dois homens em choque disputando o controle da narrativa de Greenswig. Um futuro cheio de cores e potencial versus um de homens mecanizados, brutalizados, mantidos com um mínimo em virtude de um deus canceroso e glutão que vive à base de sonhos e alegria. É nesse momento que Klaus sacrifica tudo, e não apenas ele. Antes disso, o espírito do Yule Time vai até as cavernas libertar os trabalhadores. Novamente, Morrison não é sutil. O retorno à caverna, né? Caverna Platão e tal. Quando um desses trabalhadores chega em seu limite e, tocado pelas palavras e pela atitude de Klaus, decide atacar os seus algozes, a cena é absolutamente brilhante. Notem a forma com que a arte retrata esse momento. Quase é um momento do tempo congelado, não é nem um desenho. É como se estivesse vendo a mente desse personagem funcionando, né? Retratando o momento que ele se toca do que ele fez, em que ele percebe que a pá, que até então ele usava para cavar e que era um símbolo da opressão que ele era submetido, é também uma arma que ele pode usar para obter a própria liberdade. Mais uma vez, sobe a porra do hino. Quando ele pergunta a Klaus se ele pode liderar aqueles trabalhadores numa insurreição, o que ele ouve de volta é: eu pareço um líder para você? Ele vem nos inspirar, ele não vem nos pegar pela mão e salvar. É nós por nós, irmão. A rebelião de Klaus é coletiva, a mensagem é compartilhada. A tal da liberdade é um vírus que passa pelo ar, mas novamente demanda sacrifício. Lembremos que, de acordo com o Lorde das Lanternas Verdes, os anéis da Tropa Azul, motivados pela esperança, só atingem pleno potencial quando agindo conjuntamente com os da Tropa dos Lanternas Verdes, que, por sua vez, são alimentados pela força de vontade. Por quê? Porque esperança sem força de vontade não é nada. Esperança sem ações concretas para summonar aquele sonho de um futuro para nossa realidade é só isso. É um sonho, ele é fugaz, não tem substância, não vai levar a nada. Esperança precisa estar junto com força de vontade para resultar em ações, em você levantar da cadeira e fazer. É nesse momento que todas as camadas de Klaus convergem para o mesmo lugar. O mito de origem milenar, o conto de fada secular e a história de origem de um super-herói. A canção usada para conectar Klaus, Lily e o Povo Brilhante não difere da canção multiversal da Crise Final, clássica mega saga da DC, concebida também por Grant Morrison. De acordo com o autor, o que separa as diferentes terras da DC, do multiverso DC, são frequências sonoras. Atingindo as notas certas, você pode usar tal música para viajar entre mundos e dimensões. De certa forma, o multiverso DC, portanto, é uma sinfonia, né?
Da mesma forma, é a música que vai conectar Klaus a algo maior e permitir a sua transcendência, de homem para mito, ao papel da arte aí de novo. Ele é refeito a partir de 3 runas, Gifu, Eo e Win. Presente, Teixo, que é um tipo de árvore, né? E alegria. Presentes à beira da madeira, queimando na lareira, né? Nos países em que no Natal faz frio, ao contrário do nosso, né? E esse efeito comunal da alegria compartilhada. Agora, Klaus e Lily são de fato o espírito de Natal. Juntos, eles têm que derrotar Krampus, o demônio agora liberto por Magnus. E notem que mais uma vez temos o tema de ideias sendo manifestadas do mundo abstrato para a nossa realidade. O Barão olha seu livro mágico e a imagem de Krampus, que estava lá inicialmente, não está mais nas páginas. Como eu disse, a bomba atômica e o Superman são ideias. Ideias ruins também podem ser feitas reais e podem ganhar substância. Nazismo já foi só uma ideia, antes de virar uma praga assolando o mundo há quase um século. Né? Começou como uma ideia na cabeça de alguém, e depois com palavras em um livro, e do livro veio para o mundo, infelizmente. Indo além, boas ideias também podem ser cooptadas. Inferno, um arco clássico dos X-Men, já alertava sobre isso. Claremont falava ali que os quadrinhos de super-heróis, antes lugares divertidos e fascinantes, estavam virando lugares genuinamente assustadores. Krampus quer julgar e devorar crianças. Magnus usou crianças para fins malignos. Dagmar acusa de ser uma criança que nunca cresceu. Outro menino mimado de 40 anos de idade. Esse conceito de crianças sendo usadas e de adultos infantilizados lhe soa familiar? Ou a ideia de quadrinhos e cultura pop no geral, né, sendo adotada por pessoas que os usam para defender ideias que são literalmente o extremo oposto do que essas obras defendem de fato? É familiar, não é? Infelizmente para ti e para mim. Considerando o quanto, supondo que isso não seja uma pegadinha entre os dois, né? Considerando o quanto o Morrison e o Alan Moore supostamente se odeiam, é interessante como os dois parecem caminhar conjuntamente em certas crenças. Entre elas, por exemplo, a concordância sobre como a imagem dos super-heróis foi apropriada por gente escrota para sustentar fantasias de poder de homens muito, muito pequenos, incertos a respeito do próprio papel em um mundo em constante evolução e mudança. Homens pequenos e sua obsessão por símbolos fálicos de poder, né, gente? Homens e suas armas, homens e suas espadas. Diante do demônio, as últimas palavras do Magnus são: você me deve. Eu quero aquilo que eu mereço. Novamente, crianças que esqueceram de crescer. Homens pequenos e sua obsessão por símbolos fálicos de poder. Quando o demônio toca a carruagem mágica do Klaus, ela muda e se torna algo corrompido, algo sinistro. As ideias que antes representavam algo puro agora se tornam algo maligno, mesquinho e pequeno. É nesse momento que Klaus nos lembra que não existem crianças ruins. O que existem são adultos ruins que transmitem as mensagens que eles receberam quando crianças de outros adultos ruins em um ciclo perpétuo de miséria e infelicidade. Mas crianças criadas com gentileza e amor se tornam adultos gentis e amorosos, que por sua vez também vão passar esses valores adiante. E é isso que Klaus, agora um super-humano, um super-herói, vai passar os próximos séculos protegendo. Inocência. O tempo passa e Klaus, não mais subordinado às leis do tempo, sobrevive enquanto seus entes queridos envelhecem e partem. Mas agora, Klaus é mais que um homem, sendo uma história viva e, como tal, ele parte para outras aventuras, sempre com a perspectiva de um dia voltar para nos proteger em nosso momento de maior necessidade. Os próximos 4 volumes que encerram a saga do Papai Noel de Krypton vão aprofundar alguns dos temas já levantados nesse primeiro volume, enquanto carregam ainda mais um tom metalinguístico e no olhar para dentro da indústria de quadrinhos, e em maior escala, no papel da arte em si. Em nossos próximos encontros com Klaus, vamos vê-lo em nossos dias, ou pelo menos aqui do lado, né, na década de 80, contra uma rainha sem trono liderando um exército de bonecos sem alma enquanto tenta espalhar sua influência em uma criança traumatizada e depois disso enfrentando uma corporação tentando comodificar e capitalizar a figura do Papai Noel, enquanto também vende a imaginação de crianças para alienígenas em troca de armas a serem usadas contra Noel e seus aliados. Porque afinal, novamente, gibi sobre ideias, sobre fantasias e contos de fadas. E no último século é meio impossível falar de contos de fadas, como aliás eu já afirmei, sem falar da Disney. Ambas as histórias, elas lidam com temas parecidos. Pessoas tentando recriar a magia original, que deu origem não apenas ao Klaus, mas também a outras versões regionais do Papai Noel, né? Pessoas tentando recriar de forma mecânica essa magia e reproduzir em larga escala.
Mas elas não vão ter sucesso, porque magia desse tipo não se replica só fazendo engenharia reversa. Como, aliás, qualquer diretor de agência de marketing pode provar depois de mais um fim de semana até tarde no escritório, analisando os últimos virais de TikTok para tentar criar um efeito parecido na próxima campanha do seu principal cliente. Spoiler alert, ele não vai conseguir. Eu gosto muito como no começo desse segundo TPB, o protagonista acabou de sair de outra aventura. Na primeira edição, mesmo antes de sua apoteose, ele é descrito com termos como homem de mistério, personagem impossível e coisas do tipo. Porque, novamente, ele é uma lenda. E é nessas trevas que esse tipo de personagem reside. Parte do seu poder vem exatamente dessa aura de mistério, desses detalhes inalcançáveis, manja? É disso que mitos são feitos. Aqui ele virou de fato um personagem tipo Mystery Man, o Homem Mágico, tipo o Doutor, né, o Doctor de Doctor Who ou o próprio Superman, pulando de aventura para aventura em uma velocidade que jamais em nossa limitada pequenez humana a gente vai conseguir acompanhar. Tipo, esses caras têm milhares de anos de vida, eles são imortais, eles podem se mover entre segundos, então a gente nunca vai conseguir ver todas as aventuras desses personagens. E tudo bem, porque significa que sempre vai ter uma nova aventura esperando pela gente, né? Falando de Doctor Who, inclusive, e eu sempre falo de Doctor Who, né? A história começa com Yola Time Spirit se reencontrando com Kate, alguém de seu passado, aos mesmos moldes das Companions do Doctor, né? Aqueles que o herói invariavelmente vai ter que deixar para trás durante as suas missões. E nada de errado nisso, novamente, reforço, nada de errado em uma vida comum. Novamente, essa é a recompensa final da maioria dos heróis. Esse é o objetivo final para a maioria deles, né? Se na primeira mini o Krampus representava a ideia do super-herói dos quadrinhos quando cooptadas por pessoas ruins, é que essas mesmas ideias são representadas pela Bruxa Invernal e pela sinistra aliança entre o Klaus Reverso e a família Partridge, diretores da corporação Pola Collar. Pola Cola. Não, Morrison e Moore não são sutis. Em Witch of Winter, uma das fábricas de brinquedos do Super Noel é capturada e refeita pela tal bruxa com a ajuda de um dos duendes que trabalhou para Klaus anos antes, para a criação, com a ajuda de um cativo Gepeto, aquele mesmo, o Gepeto do Pinóquio, para a criação de um exército de Cybermen. Não, desculpa, digo de Homens de Neve, para serem usados como um exército a serviço da feiticeira. Para se proteger de Klaus, ela sequestra duas crianças, Naomi e Ben. Traumatizada depois da perda da mãe, Naomi, a mais velha, ela é utilizada como arma contra Klaus, já que em virtude de seu trauma, a menina não acredita em Papai Noel e crença é a principal fonte do poder do herói. Como eu disse, aqui Morrison esconde suas influências. A fábrica de Klaus tem uma galeria que se assemelha muito à do Superman na Fortaleza da Solidão. Metais mágicos são usados contra o herói, com os vilões usando esse tipo de minério como a única coisa que pode enfraquecê-lo, tipo a própria Kryptonita, né? Me adiantando um pouco, outro personagem introduzido mais pra frente com a sua própria Klaus Caverna, cheia de Klaus móveis e mementos, né, memorabilia de aventuras anteriores. E aliás, o protagonista vence a sua adversária nessa história com estátuas de sua galeria que, por sua vez, representam outras versões dele mesmo. Ou seja, existe um Klaus verso que, por sua vez, também vai remeter muito à Liga da Justiça, né? Não coincidentemente, a próxima história do Klaus se chama Crisis in Xmasville, né? No começo dessa história, somos apresentados numa cidade cheia de Papais Noéis. Isso deveria ser algo legal, certo? Mas não. Como a própria história diz, se virou algo muito, muito horrível. Como eu já disse acima, a família Partridge, aliados a um vilão que vai se revelar uma versão sombria e vampírica do Klaus, estão tentando recriar Xmasville, depois de uma guerra sem vencedores entre a empresa Pola Cola e a Liga de Papais Noéis décadas antes, quando a corporação tentou patentear o Natal. Pois é. A ideia é derrotar o herói para poder se apropriar legalmente do conceito de Natal, então usar o exército de Noéis para espalhar o terror apenas para serem derrotados por um novo tipo de herói, obviamente trabalhando a favor da corporação que vai se tornar a nova cara do Natal. Cara essa, marca registrada da Pola Cola. Ao final, quando os alienígenas com os quais a família Partridge tem negociado por décadas decidem interferir, eles enviam a cidade inteira para uma espécie de universo negativo, um underworld, descrito como algo massacrante, tornando-os menores que um ponto final ao pé de uma página. Exemplos desse processo de corrupção da arte
podem ser citados às dezenas, desde o papel do cinema no começo do século como meio de difundir ideias racistas, como em filmes como O Despertar de uma Nação, ou mesmo como os próprios super-heróis faziam nos anos 40, quando eles eram utilizados como propaganda de guerra, né? Resultando em imagens, em capas de gibi, em quadrinhos profundamente racistas. A verdade é que, indo além, as pessoas aprenderam as coisas erradas lendo Watchmen. O que deveria ser uma desconstrução crítica dos super-heróis virou um guia de como fazer uma história supostamente adulta. O que foi absorvido não foi a crítica à violência, mas a violência enquanto referência. E várias pessoas tentaram emular Alan Moore. Só que essas pessoas não são Alan Moore, elas não são Magno e Northampton. E o resultado disso foram histórias que, em uma busca por adultidade, só conseguiam soar mais e mais como fantasias adolescentes. E essas fantasias criaram, por sua vez, adultos infantilizados que decidiram aplicar essa visão maniqueísta no mundo real. E os efeitos disso, o resultado disso, né? Então, podemos dizer que deu ruim, né? Novamente, ideias mudam o mundo. Ideias ruins também. Mas contra elas, temos ideias melhores. Se de fato, como a garota Esquilo afirma em uma das suas aventuras, o mundo dos quadrinhos deixou de ser um lugar para onde fugir e se tornou um lugar de onde fugir, só nos resta pegar esse touro pelos chifres e retomar essa narrativa. Lá no mundo ficcional e aqui no nosso também, né? E contra um submundo depressivo e massacrante, somos mais uma vez salvos por um homem, né? Ou um super-homem, se vocês preferirem, capaz de voar. Novamente, tal qual no Sonho de Mil Gatos, ou na Overture de Sandman, ou na season finale da Season 5 do Doctor Who, é a imaginação coletiva de um bando de gente conectados a partir de um herói, um mito, uma lenda, que resgata essas pessoas das trevas. Ele não nos salvou, ele nos ensinou como cada um de nós pode salvar a si mesmo e nos inspirou a acessar o melhor aspecto de nós para que pudéssemos executar esse hercúleo trabalho. E no fim, o twist. Essa também é uma história contada pela neta da Kate. Histórias ruins se tornam histórias melhores, sonhos de fantasia de poder sendo convertidos para contos inspiracionais. Occupy the Ideaverse. Occupy the Ideaverse. A arte de Moore A arte de Moore é sempre linda, mas aqui em Crisis em Xmasville ela atinge seu auge, mostrando a versatilidade do desenhista. No começo da história a gente tem um tom de sonho, alguma coisa meio como ilustração para livro infantil. Aí ele adota um tom mais de história tradicional do super-herói no meio, para no final ganhar tons de terror expressionista, uma coisa meio Mike Mignola, né? Das continuações, Xmasville é definitivamente a melhor de todas as quatro. Ela é metalinguística e no mesmo tom ela é crítica. Por exemplo, Xmasville tem uma curiosidade, né? Os americanos escrevem Xmas porque o X aqui ele é pronunciado com o som do Christmas, né? Christmas, Xmas. No entanto, nessa história, a ideia dos vilões é que o X aqui seja para mostrar para as pessoas que ele pode ser substituído por qualquer coisa que o cliente deles quiser que signifique. Ou seja, o Natal, na verdade, vai virar um feriado alugável para que você celebre o que caralho você quiser. Percebem? Xmasville desenvolve ainda mais o tema do legado do Superman e como que começou como história inspiracional para crianças, iria acabar gerando várias fantasias de poder adolescentes produzidas em linha de montagem e desprovidas de qualquer coisa remotamente próxima daquela fagulha mágica original que o Superman tinha, né, quando concebido em 38. Os seus criadores, né, os criadores desses heróis, desses heróis surgidos a partir do legado do Superman, por sua vez, eles também sofreriam, né, aleijados do reconhecimento. O Gepeto, né, criando bonecos vazios, ele próprio incapaz de se aproximar do calor, né, calor aqui representando energia, né, ou os Noéis da Paula Cola, que são um bando de lobo de pele de cordeiro, que são versões fascistas, né, deturpações fascistas do conceito original do Papai Noel, do Klaus, né. Ou seja, qual a mensagem aqui? Krampus, né? Ele mudou. Ele agora não é mais um demônio físico que o Klaus pode dar porrada. Agora, esse demônio ele é um conceito abstrato que ele segue devorando vidas, devorando sonhos, devorando imaginação, corpo e a alma de crianças de todas as idades. A gente pode não vê-lo, mas mais e mais a gente sente os efeitos dele nas nossas vidas e no nosso mundo, ao nosso redor, o tempo todo. O último encadernado é uma besta distinta, absolutamente maravilhosa.
Se Klaus fosse uma série, o terceiro TPB, que coleta duas histórias, né, Klaus and the Crying Snowman e The Life and Times of Joe Christmas, seria, se me permitem a redundância aqui, seria um especial de Natal. Não ocorrem grandes eventos em ambos, de certa forma. Aqui não temos histórias fortemente centradas no plot, mas estudos de personagem. E novamente temos um grande tema que perpassa ambas as tramas. Não existem crianças ruins, apenas crianças vítimas de adultos ruins. Mas alguns adultos podem ser salvos, se você puder reconectá-los com as crianças que um dia eles foram. E crianças amadas podem se tornar, de fato, adultos extraordinários. A primeira das duas histórias gira em torno de Sam, um boneco de neve senciente que simplesmente aparece diante de Klaus um dia, sem memória de como ele chegou até ali, de como ele surgiu, nem de nada. Tem toda uma trama sobre deuses nórdicos e um meteoro passando perto da Terra, mas ela é só um MacGuffin, né? Uma desculpa pra gente ver o Klaus e o Sam interagindo. Ainda que eu preciso dizer que ela leva uma cena do protagonista movendo um mecanismo gigantesco para poder voltar no tempo, que é linda e que por sua vez remete àquela imagem clássica da página final de All Star Superman, do Superman dentro do sol, né? Maluco, arrepia os pelos do braço, só de lembrar, tá ligado? Enfim, voltando, desculpem uma parte. Ao final, o que importa nessa história, em Klaus and the Crying Snowman, é que, como dizia o nono doutor, né? Everybody lives. E todo mundo termina com um final feliz, incluindo os vilões. Everybody lives, Rose. Just this once. Everybody lives! E, obviamente, Sam, que cresceu um adulto falho, mas que ganha uma nova chance. E tudo que precisou foi se permitir se tornar alguém tão nobre, tão heróico, quanto ele um dia se imaginou quando ele era criança. E, claro, um pouco de fé externa, né? Vinda do Klaus. Por fim, The Life and Times of Joe Christmas. Oh boy, essa vai doer. Eu nem sei o que falar dessa. Tipo, essa aqui eu tenho um roteiro com pontos, né, que eu fiz enquanto eu lia todos os volumes anteriores. Só que esse aqui vai meio que no free flow, porque tipo assim, todos os anteriores tem vários pontos, né, que eu anotei. Esse aqui tem só uma frase que eu anotei, que é Holy fuck dude. Holy fuck dude e um emoticon de sorriso. Mas vamos lá, vamos tentar. A edição final de Klaus não conta uma história nos moldes mais tradicionais. São 25 painéis contando de trás para frente a vida de um homem, o Joe, né, que dá título para a trama. Enquanto acompanhamos a vida dele em sentido reverso, partindo dos seus 70 anos rumando até o dia em que ele nasceu, o calendário segue em ordem normal, indo do dia 1º de dezembro e vai concluindo o Natal. E boy, eu vou tentar não chorar enquanto eu tô fazendo esse texto, né? Mas vai ser difícil. Por ser um gibi que emula um calendário e ser todo formado por painéis sem diálogo, numa primeira lida você pode até pensar que é um gibi apressado, né? Só um exercício visual. Mas se você se permitir relaxar e olhar cada página com cuidado, dar o devido tempo para cada página dialogar com você, você vai ver uma história magicamente se desenrolar diante dos seus olhos. A história de um homem comum, sem poderes, mas que testemunhou eventos extraordinários e uma vida espetacularmente bem vivida. Que, como a série faz em sua totalidade, né, como Klaus, como todos esses 3 encadernados fazem, a vida do Joe também vai cruzar com a história da indústria dos quadrinhos, né? Se essa camada passa batida, sem grandes problemas, você ainda vai aproveitar esse conto de Natal. Mas se você tiver algum conhecimento sobre a história dos quadrinhos, aí é toda uma camada nova que se desenrola. Eu poderia, por exemplo, pegar a óbvia referência em uma das páginas a capa de Dias de um Futuro Esquecido, o clássico conto dos X-Men, né? Mas eu vou manter em 3 um pouquinho mais sutis. Por exemplo, na imagem do dia 4 de dezembro, a gente vê versões ciborgue das Renas Lobo, né, que são os guias da Tardes, do trenó do Papai Noel, né, do Klaus, e o casal Christmas chorando. Essa história se passa em 93. E se você lembrar, 93 foi o ano em que foi publicada a morte do Superman, demonstrando que, tal qual aconteceu com o Superman no nosso mundo, Klaus provavelmente teve um momento que ele foi dado como morto, por qualquer motivo. Se no dia 23 de dezembro a gente vê um Joe molequinho feliz em 1938 ao receber um bonequinho de um super-herói de presente, 38, o ano em que o Superman foi criado, em 39 a gente só vê um trem preto de brinquedo no chão. Um trem preto, bolas de Natal, esferas no chão,
quebradas, olha os cacos, te lembram alguma coisa? E se você sabe da história dos quadrinhos, você sabe exatamente o que isso significa, tanto fora quanto dentro, para a vida do Joe. Porque você lembra que em 39 foi um ano em que um outro garotinho, tal qual o Joe, também perdeu os pais. Em uma tentativa, no caso do garotinho no nosso mundo, né? Em uma tentativa de assalto que acontece num beco em Gotham City. E o mundo, o dos quadrinhos e o fora dele, jamais seriam os mesmos depois disso. Da mesma forma que a gente percebe que os pais do Joe morreram num acidente de trem em 39. Nossa, mano, é lindo demais. Mas, novamente, eu vou reforçar isso mais do que eu puder. Mais do que um exercício metalinguístico, a gente tem uma trama riquíssima. Os anos do Joe, viúvo, já em idade avançada, o momento que a gente se toca, quando ele tá sozinho com o Klaus na mesa, e com o Klaus na mesa, né? E a gente percebe que ele tá sozinho porque ele perdeu a mulher dele, já mais velho, né? Os anos de aventura, uma coisa meio Jimmy Olsen quando ele é mais novo, e depois meio Doc Savage, né? Que é uma das influências do Superman. Lutando ao lado do Klaus, do resto da Liga dos Papais Noéis, né? Os registros de momentos históricos, como ele lutando ao lado do Klaus na Lua, que ao mesmo tempo remete à guerra lunar, a guerra civil na Lua, que eles descrevem em um determinado momento da história. E isso é tudo que a gente vai ver dela, infelizmente, aqui, né? A não ser que o Grant Morrison volte a escrever Klaus, que eu não sei, porque em tese ele se aposentou dos quadrinhos, mas o futuro, né? Ao mesmo tempo que tipo você vê uma unidade uma estação espacial na Lua, né? Ou seja, ao mesmo tempo retratando esse evento dentro dos quadrinhos e a chegada do homem à Lua, ou mesmo o casual encontro do Klaus e do Joe com os Beatles, né? Tudo isso até a gente chegar no dia 25 de dezembro de 1930, onde vem o twist final dessa edição e vem o soco final dessa edição. E se você não estava chorando até então, aí você desaba. Por quê? Porque a gente descobre que o Joe foi outra ideia, como eu disse lá no começo, que tipo nós somos também ideias que foram sonhadas e que foram summonadas para a realidade, foram trazidas do infinito pelos nossos pais. O Joe também, ele foi invocado do infinito pro mundo, só que por uma mãe que não podia cuidar dele e deixou ele num cestinho com um bilhetinho na porta de um orfanato. Só que o Joe nasceu no dia 24 de dezembro, o que significa que aquele momento que ele está deixado ali é Natal, o que significa que o bilhete que está no cestinho, na verdade, é uma carta de Natal que vai ser deixada lá como um pedido desesperado de ajuda, mas que também é uma cartinha natalina, né? Uma cartinha de Natal. E como cartinha de Natal, ela vai ser lida pelo Papai Noel e ela vai ser atendida da forma mais inacreditável e da forma mais maravilhosa possível, né? Como a gente viu nas 24 páginas que antecedem esse painel, né? É uma história épica, né? Porque mostra uma vida inteira, mostra a jornada de um homem do nascimento até a terceira idade dele, ao mesmo tempo que consegue ser um conto intimista, né? E ao mesmo tempo que consegue ser uma análise e uma declaração de amor para os quadrinhos e para tudo que faz essa mídia que eu amo tanto funcionar. E claro, também é uma declaração de amor ao Superman, ao último filho de Krypton e ao legado que ele deixou, pro bem e pro mal, né? E pros impactos desse legado. Os 3 encadernados que compilam a série mostram o Morrison e o Damore assim, em plenos poderes. Um é um desenhista no topo das habilidades, que muito provavelmente ainda vai ficar ainda melhor do que ele já é, e o outro é um escritor celebrado com décadas de serviços prestados à indústria. Klaus, a série, né, é uma história inclusive autocelebratória, preciso salientar, onde o Morrison se permite dar os merecidíssimos loas, né, as merecidíssimas flores a ele próprio, quando em momentos aqui ali ele contempla a própria carreira e as contribuições que ele já fez para essa mídia, né? Notem como, por exemplo, o Ra, que o Klaus fala em alguns momentos da história, se assemelha àquele HH que o Batman, é um som, né, que o Batman emite na fase que foi escrita pelo próprio Grant Morrison, e que em ambos os casos simboliza a mesma coisa, que é o momento em que você vê as engrenagens da cabeça do herói mexendo e ele começa a desenvolver o plano que ele vai usar para salvar o mundo, né? De certa forma são assinaturas visuais de momentos em que o herói formula o plano, né? Que vai salvar todo mundo e que vai derrotar o vilão. Ou o comentário sobre o ponto final massacrante
em uma página que, por sua vez, vai remeter a um ponto final com um efeito completamente contrário, esse de esperança, né? Que é a última imagem que a gente vê em Invisíveis, né? Quando a câmera do gibi vai dando zoom até que fechar num ponto final do balão, né? Metalinguisticamente. Ou o ho ho ho, né? Que é a risada clássica do Papai Noel, mas que aqui a gente ouve quando ele vai dar a partida no trenó, né? E que meio que soa como aquele vurp vurp, né? O som da Tardes, né? Que por sua vez é a nave do Doctor Who, que por sua vez foi um gibi que também foi escrito pelo Grant Morrison em começo de carreira, lá no final da década de 70, se não me engano. Esse aqui não é o seu típico Papai Noel de shopping, sabe? Ele não é um velhinho bonachão. Ele é adorável, mas não é só isso. Essa é uma história que renega também, né, o cinismo Ed Snyderiano. Então, não é porque ele renega o velhinho bonachão que você vai ver um Papai Noel do Zack Snyder, né? Essa é uma história que abraça o otimismo puro, franco. Por exemplo, quando a Naomi diz que sabe que o Papai Noel não existe porque ela se tocou que é o pai dela fantasiado, o Klaus responde: bom, seu pai é de verdade e ele é o Papai Noel, então Papai Noel é de verdade, sabe? É uma resposta tão de coração aberto, sabe? Tão sem cinismo absolutamente nenhum. Histórias de Natal, assim como o feriado em si, eles foram cooptados pelo capitalismo, virando uma coisa puramente consumista, né? Não muito diferente do que a Paula Cola tenta fazer dentro das histórias da HQ, né? Mas essa série, como eu disse, também é sobre retomar o controle da narrativa. Se permitir sonhar de novo em um futuro não regido pelo consumo e pela produção incessante, né? Mas pela experiência comunal mágica, simbolizada pelo feriado de Natal. Klaus, como Cristo ou o Superman, são símbolos do melhor que a humanidade pode ser. Inspirações que, tal qual a própria estrela de Natal, são como faróis, nos guiando em meio às trevas. Trevas que podem soar assustadoras, mas que também são o lugar de onde sonhos e ideias se originam. Em Klaus, o Morrison e o Moore combinam alquimicamente todos os elementos que apenas os quadrinhos podem disponibilizar, da forma que os quadrinhos fazem, né, para contar uma história desse jeito, que transcenda a condição de mera aventura, para trazer aquele encantamento e senso de pertencimento que contos de Natal bem narrados proporcionam. De fato, aqui ambos fazem mágica, que é um termo que eu estou utilizando muito no decorrer desse review, né? Se o filme do Superman, né, do Christopher Reeves, do Richard Donner, se o filme de 78 tinha como tagline, né, se ele afirmava no pôster, né, ele trazia a frase que ele iria fazer você acreditar que um homem pode voar, aqui Dan Moore e Grant Morrison realizam um ato mágico parecido. Klaus vai, de fato, fazer você voltar a acreditar em Papai Noel, que nem quando tu era criança.